TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Programa de saúde ao vivo é na terça, 9 da noite. Onde você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Programa de saúde gravado é no sábado. No sábado não tem como você participar. Tem muitas pessoas que nos assistem no sábado e às vezes se distrai um pouco, acha que é ao vivo, manda uma mensagem, fica registrado. E lamentavelmente a gente não pode retribuir aqui e ler a sua mensagem. Mas na terça-feira nós estamos ao vivo. Nesta terça-feira que é a 2ª de maio, hoje é dia 11. Agora há pouco eu dei uma olhada na temperatura. Divinópolis está nesse momento com 22 graus. Os especialistas costumam dizer que esta é uma temperatura de bordo, uma temperatura agradável, uma vez que nós ainda oficialmente não estamos no inverno. Vamos entrar a partir de junho. E a gente começa dando destaques do número do novo coronavírus. O estado de Minas Gerais volta a registrar uma elevação no número de óbitos por causa da pandemia do coronavírus. Veja os dados atualizados. De ontem para hoje, foram registrados em Minas Gerais 60 óbitos provocados pela Covid-19. O total em Minas já é de 36.122. O número de casos confirmados de ontem para hoje foi de 6.872. 73.445 pacientes ainda são acompanhados e mais de 1.314.100 pessoas se recuperaram da doença. Vamos ver agora a situação de ocupação dos leitos em Divinópolis. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nesta terça-feira, 94 pessoas permanecem internadas no CTI. Outras 104 fazem tratamento no setor de enfermaria. Até o momento, 11.945 casos da doença foram registrados na cidade. 9.754 pessoas se recuperaram e o total de casos notificados é de 62.125. Muito bem. E sem perda de tempo, nesta terça-feira, com muito prazer, eu vou apresentar agora o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2021, eu recebo o cirurgião plástico, Dr. André Moraes. Doutor André, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui ao vivo no programa Amostra Grátis da Saúde, nesse nosso novo cenário, procurando manter aqui um certo distanciamento e para a gente falar de temas importantes. Boa noite. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos os telespectadores da TV Candidez e do programa Amostra Grátis. Muito obrigado pelo convite. Bacana. O nosso tema está na tela, nós vamos falar sobre as principais cirurgias das mamas, mamoplastia de aumento, mamoplastia redutora. Quais são as principais cirurgias das mamas que a gente poderia falar? Eu falei aqui de duas que são bastante procuradas com relação à clínica médica da cirurgia plástica, mas o que você poderia ampliar um pouco mais nessa primeira pergunta para a gente? Então vamos lá. Em relação às cirurgias das mamas, Samuel, a gente tem uma vasta gama aí de cirurgias. A gente tem desde o aumento mamário, que é uma das cirurgias mais comuns que tem,
A gente tem a cirurgia de elevação das mamas, que pode estar ou não associada ao uso de prótese de silicone. A gente tem a cirurgia de redução das mamas. A gente tem as cirurgias de mastectomias e reconstruções mamárias, que é você criar uma nova mama a partir de uma mastectomia. A gente tem a cirurgia de ginecomastia, que é a redução da cirurgia da mama no caso dos homens. Então, existe um leque aí de cirurgias das mamas. Eu posso te perguntar se as próteses impedem as mamas de caírem? Isso aí é fato ou não? Não, não é fato. A prótese, ela tem praticamente dois objetivos. Aumentar o volume mamário, então a gente ali com a prótese vai conseguir dar um aumento naquela mama e também melhorar a forma daquela mama. Então, através do uso do silicone, a gente consegue deixar uma mama com um colo, às vezes, mais definido do que se a gente não utilizar a prótese. Então, seria o aumento ou a mudança da forma, mas o silicone ele não vai impedir com que essa mama caia com o passar dos anos. Mas quando uma paciente procura um cirurgião plástico, essa pergunta ela é feita bastante tempo? É muito frequente, porque existe uma expectativa com que a paciente coloque a prótese e que esse resultado se permaneça ao longo dos anos. E nem sempre isso é possível, porque o fator principal que vai fazer com que aquela mama venha cair com o passar dos anos é a qualidade da pele daquela paciente. Então, uma pele que seja mais fina, uma pele que tem uma baixa capacidade de sustentação, ela vai ceder mais rápido com o tempo. Claro que quanto maior a mama, maior a chance disso acontecer. Porém, o fator que mais interfere na pitose, ou seja, na queda das mamas com o passar dos anos, é a pele da paciente. Isso é uma característica individual, isso varia muito caso a caso. Muito bem, nós estamos ainda no primeiro bloco. Eu quero reforçar que nós estamos ao vivo hoje aqui pela TV Candidez. O nosso WhatsApp está na tela, que é o 999326228. Ao vivo, você pode participar conosco enviando a sua pergunta. E eu já começo a receber aqui a primeira pergunta. Olha que bacana, ainda no primeiro bloco. A Célia Tavares, da cidade de Itapecerica. Quero fazer abdominoplastia e redução da mama. Ao mesmo tempo, pergunta ela se isso é possível. Um abraço a todos da cidade de Itapecerica, que eu sempre recebo aqui mensagens da nossa cidade-mãe de Itapecerica. Como é que você responde aí nesse primeiro bloco a Cleide Tavares? Olá, Cleide. Essa cirurgia pode, em alguns casos, ser realizada no mesmo tempo cirúrgico, porém a gente deve obedecer a alguns fatores de segurança. Então, são fatores inerentes à cirurgia e inerentes ao paciente. Inerentes à cirurgia, o principal deles é o tempo cirúrgico. Se a gente for extrapolar essa cirurgia num tempo muito grande, a gente opta por dividir essa cirurgia em 2 tempos cirúrgicos. E o outro ponto seria quanto ao risco do paciente. Então, durante a consulta, a gente vai avaliar o caso da paciente, vai avaliar o tamanho daquela cirurgia e se a gente, após analisar, ver que associando o caso, isso vai aumentar o risco da paciente, a gente opta por dividir a cirurgia em 2 tempos cirúrgicos. Ok, o que é a cirurgia de explante? Não sei se eu falei a pronúncia correta. Sim, a cirurgia de explante, hoje tem aumentado muito, é aquela cirurgia em que a paciente ela já tem o silicone e por algum motivo, seja pelo desejo dela ou seja por alguma indicação, ela tenha a necessidade ou a vontade de retirar aquela prótese de silicone. Então, ela retira aquela prótese de silicone e, na maioria das vezes, a gente acaba precisando fazer uma cirurgia que a gente chama de mastopexia, que é elevar a mama na mesma cirurgia. Claro que os resultados dessa cirurgia vai variar caso a caso. Aquela paciente que antes tinha muito pouco tecido mamário e vai tirar o silicone, dificilmente a gente, sem o silicone, consegue dar um contorno mamário tão marcado que o silicone antes dava. Bacana. Eu estou recebendo aqui mais uma pergunta de uma telespectadora que não quis se identificar. Não tem problema, o importante é que você possa participar. Olha só a pergunta dela. Quais são os casos que a cirurgia para redução da mama será aplicado?
A redução de mama ela vai ser indicada em toda paciente que já tem o desejo de reduzir a mama, seja por um desconforto estético ou seja por um desconforto físico. Às vezes o próprio peso da mama acaba atrapalhando as atividades aí diárias da paciente, então já é indicada a mamoplastia. Eu costumo falar para minhas pacientes que na cirurgia plástica, a maioria das vezes, quem indica a cirurgia é a própria paciente. A partir do momento que aquela parte do corpo está incomodando, já é indicada a cirurgia. As próteses de mama, elas são todas iguais? Não. Existem hoje no mercado muitas opções de próteses de mama. A gente tem próteses redondas, a gente tem próteses anatômicas, que são aquelas próteses em formato de gota. Dentro das próteses, a gente tem outras subdivisões, que é o tanto que essa prótese ela é projetada. A gente didaticamente costuma falar prótese de perfil baixo, médio, alto e super alto, porém os nomes podem mudar de acordo com a marca, mas a gente tem ainda essas subdivisões. A gente tem também diferenças, coberturas da prótese. O produto é o silicone, porém o que reveste a prótese, ele pode ser uma prótese mais lisa, pode ser uma prótese com uma textura, que é o que a gente chama de prótese texturizada. A gente tem uma prótese que tem uma cobertura que chama de poliuretano. Então, dependendo da anatomia da paciente, dependendo da expectativa do resultado, é que a gente vai escolher a melhor prótese para aquela paciente. Bacana, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, recebendo com muito prazer hoje o médico cirurgião plástico Dr. André Moraes. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Tempo, tudo o que queremos ter. Às vezes esse tempo que nos parece tão pouco, quer nos lembrar que tudo um dia chega ao fim. Vamos contar com o tempo em nosso favor, criar boas memórias para que quando esse dia chegar, deixemos boas lembranças. Garanta a sua tranquilidade e da sua família. Além do plano de assistência funerária, o grupo oferece uma série de vantagens. Grupo Estrutura do Viver e Serviço de Luto São Sebastião. Quem tem, vive tranquilo. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Há 120 anos, a família Gerdau plantou a raiz de um sonho. Uma fábrica de pregos que virou uma das principais produtoras de aço do mundo. Enquanto crescíamos, fomos nos entrelaçando com a vida das pessoas. Hoje, reafirmamos nosso compromisso com o futuro, atuando em questões urgentes como habitação e sustentabilidade. Porque tão importante quanto o que colhemos são as sementes que deixamos para o amanhã. Gerdau 120 anos. O futuro se molda. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro Divinópolis. Chega de fila! Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila?
Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100.000 sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo, nesta terça-feira, agora há pouco rodou o nosso primeiro bloco de intervalos de apoiadores culturais. Eu quero aqui registrar a partir de hoje conosco, durante algum tempo, a presença da Gerdau Divinópolis, que está apoiando também a programação da TV Candidez, não só o programa Mostra Grátis da Saúde, mas como também o Bom Dia Divinópolis e o Jornal Candidez. O meu abraço a toda a direção da Gerdau, um abraço para toda a equipe, ao Rafael Simas, de Oliveira, da Comunicação, ao Juarez. Muito obrigado aí ao Túlio, portanto, a Gerdau conosco no programa Mostra Grátis e nós estamos aqui dando as boas-vindas. Muito obrigado aí ao Túlio. Falando em Gerdau, por indicação do Juarez, nós estaremos recebendo aqui no dia 25, é a última terça-feira do mês, a presença da fisioterapeuta Priscila Michalski. Nós vamos falar de alguns temas importantes da fisioterapia, principalmente na questão cardiopulmonar. Muito obrigado aí ao Túlio. Portanto, no dia 25, pela primeira vez, a fisioterapeuta Priscila Michalski conosco aqui ao vivo na TV Candidez, dentro do programa Amostra Grátis da Saúde. De volta com o nosso entrevistado, estou recebendo hoje com muito prazer o doutor André Moraes, ele é cirurgião plástico, eu sempre gosto aqui de reforçar, e nessa entrevista especial com o doutor André, hoje, nessa terça-feira e também no próximo mês, em junho, o doutor André Moraes, ele é médico, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. No Instagram você pode acompanhar várias informações, né? Não só de dicas importantes do seu dia a dia como médico cirurgião plástico, mas a gente sempre vê lá algumas questões familiares e que o público gosta disso também, viu, doutor André? Está lá, André Moraes Plástica. Você tem também o WhatsApp do consultório, que é o 999561718. Daqui a pouquinho eu vou falar aqui sobre o consultório do doutor André, que é aqui no Costa Rangel, mas em breve vai estar num novo e amplo local. Doutor André, tem bastante tempo que você não vem aqui ao programa Mostra Grátis da Saúde. Sim. E nós estamos aqui com uma novidade aqui no segundo bloco, contando um pouco da história de vida do profissional que aqui passa. Como é que é a história de vida do médico André Moraes, hoje o doutor André, cirurgião plástico, bastante conhecido aqui em toda a cidade, não só em Divinópolis, mas em toda a região, porque você recebe pacientes também de toda a região. Como é que é a sua história de vida? Você nasceu em qual cidade? Como é que foi a sua busca pela medicina? Então, vamos lá. Eu nasci aqui em Divinópolis, fui fazer medicina, ainda não tinha definido qual área que eu iria especializar. Fiz medicina na Faculdade de Medicina de Barbacena. Durante a faculdade eu defini que eu gostaria de fazer algo relacionado à cirurgia e acompanhei alguns cirurgiões plásticos durante essa época de estudo. E na faculdade eu já defini que seria cirurgia e que seria cirurgia plástica. Para fazer cirurgia plástica a gente precisa fazer, como pré-requisito, na minha época eram 2 anos de cirurgia geral, para depois fazer uma nova prova para cirurgia plástica. Então eu fiz 2 anos de cirurgia geral. Cirurgia geral eu fiz em Montes Claros, no Hospital da Unimontes, e depois eu me especializei em cirurgia plástica pela Santa Casa de Montes Claros. A gente atuava não só na Santa Casa, mas também em vários outros hospitais, e nossa residência ela era voltada tanto para a parte estética quanto para a parte reparadora.
Que legal, que bacana. E essa sua passagem de Montes Claros, ela foi importante porque é ali que você começa a ter realmente, a faculdade ela é importante, mas quando você começa a trabalhar no hospital, isso aí foi importantíssimo para você. Você entende dessa forma? Sim, sim. A residência é uma carga horária extremamente elevada, então você fica no hospital, praticamente mora dentro do hospital. Então, nesse intervalo de tempo, no caso da cirurgia plástica, para se tornar cirurgião plástico, são 5 anos no total, além dos 6 anos da faculdade, então são 11 anos. Então, mas é na residência que você vai exercer a sua especialidade. Então, ali você vai aprender com outros cirurgiões a cirurgia. Então, no caso da cirurgia plástica, você com outros cirurgiões plásticos vai aprender a operar e a fazer seus casos. Bacana. A gente está falando aqui do Dr. André Moraes, cirurgião plástico, e muita gente fica muito curioso para saber quem que é esse médico, né, do lado pessoal, porque você hoje atende pacientes não só de Divinópolis, mas de várias cidades, nem só da região centro-oeste, mas várias cidades de Minas, algumas cidades, eu posso colocar dessa forma, sim, né? Já atendemos pacientes de outras cidades, fora de Minas, paciente às vezes que mora também fora do Brasil, a gente já teve a oportunidade de estar operando alguns casos, sim. Ô André, você vai ser pego de surpresa agora, porque nós temos aqui alguns depoimentos de algumas pessoas que te cercam, que te gostam, que te admiram e que acompanharam a sua trajetória em busca da medicina e de sua especialização. Nós temos 2 depoimentos iniciais, a nossa equipe que está ao vivo, agradecer aqui a Karina, agradecer ao Flaviano, toda a equipe de produção, porque não é fácil. Vai colocar aqui agora para a gente os 2 primeiros depoimentos, por gentileza, Túlio. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite aos telespectadores, né, do programa Amostra Grátis da Saúde. Meu nome é Matheus, eu sou irmão do Dr. André. E assim, eu achei que seria mais fácil falar do André, sabe? Mas na realidade não é. Não é por um motivo muito simples, né? Eu nunca precisei falar do André para ninguém. Sempre acontece o contrário. Sempre são outras pessoas que vêm falar do André. Falar bem, né? Elogiando, agradecendo, dando os parabéns. Então, eu só queria dizer que é um motivo muito grande de orgulho para mim tê-lo como irmão. Sucesso, Samuel. Sucesso, André. Obrigado pela oportunidade. Eu sou Lorena, cunhada do Dr. André, e falar sobre ele para mim é muito prazeroso. O André, além de um ser humano incrível, é dotado de uma sabedoria, de uma humildade e uma simplicidade ímpar. Como médico, ele é um grande realizador de sonhos, pois devolve a muitos seres humanos a autoestima e a autoconfiança. Eu desejo a você, Dr. André, muito sucesso nessa jornada. Parabéns, Samuel, pelo programa. Muito grata. Muito bem. Como é que você recebe esses 2 primeiros depoimentos, o Matheus e a Lorena? O Matheus está em Divinópolis ou não? O Matheus, ele trabalha hoje em Itapecerica. Legal. Tá pertinho, então? Pertinho. A gente fica muito Como é que você recebe esses 2 depoimentos? Muito honrado pela minha cunhada, Lorena, pelo Matheus. Eu fico muito feliz e emocionado. Olha só quem vai falar agora do Dr. André Moraes, cirurgião plástico, que está ao vivo na TV Candidez no programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis. Como mãe, para mim falar do André é motivo de alegria e orgulho. É um filho dedicado, amoroso, compreensivo, companheiro, que sempre nos preenche a alma e a vida, juntamente com seu irmão Matheus. Uma pessoa muito sensível, que sempre prezou pelos valores éticos, morais, familiares, religiosos e profissionais. André, além de ser um excelente cirurgião plástico, ele é também um artista. Desde criança, ele desenha muito bem e pinta quadros lindos. Sempre vencendo as dificuldades, o André é um guerreiro, é um batalhador e, graças a Deus, um grande vencedor. Deus te abençoe, meu filho. Te amo. Samuel, um abraço bem carinhoso. Eu acho que a maior riqueza que um ser humano pode ter é ter uma família saudável, bastante estruturada, uma família que você tem, sim, respeito e amor. E assim foi a família que Deus me deu.
meus filhos, Matheus, André, minhas noras, meu neto, minha esposa querida. Mas o André é uma bússola na nossa família. É um filho carinhoso e o André enche a minha alma de carinho, de respeito. Que Deus te abençoe, meu filho. Muito bem, um abraço aí muito especial para esse casal simpaticíssimo aqui da nossa cidade, Edson Souza, né, vereador combativo, e a Jacira, pais aqui do Dr. André. Como é que você recebe esses dois depoimentos? Eu não sei se a produção te falou alguma coisa, se foi tudo surpresa, se vazou alguma informação para você. Não vazou não. A gente fica até sem palavras, né, na hora que a gente vê um depoimento desse vindo dos pais, então é emocionante mesmo. Ô André, você falava agora há pouco no primeiro bloco da sua residência, né, no início do segundo bloco aqui, que foi em Montes Claros, e lá você ficou conhecendo a sua esposa, a Daniele. Isso. E como é que foi essa vinda dela aqui para Divinópolis e como é que foi essa adaptação dela aqui? Sim, a gente veio para cá, inicialmente, meu sogro e minha sogra acharam que eu iria acabar ficando por lá. Mas foi no início foi um momento mais difícil para ela, que morou a vida toda lá, junto aos pais, mas ela se adaptou muito bem, foi muito bem recebida aqui na cidade. Meus pais, meu irmão, minha cunhada, todo mundo teve um papel fundamental aí nessa receptividade. Hoje ela está muito bem adaptada a Divinópolis, está muito feliz por estar aqui. Muito bem. Olha só quem vai falar agora para você, para a gente fechar essa etapa de depoimentos ao vivo aqui na TV Candidez. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui um pouco sobre o ser iluminado e incrível que é André. Eu sou Daniele, sou esposa dele, e esse é Luca, nosso filho. Falar de André é muito fácil, por ele ser incrível em todos os papéis que ele exerce aqui na Terra. Como esposo, ele é maravilhoso. Ele é meu companheiro de vida. E como nós dois mesmo falamos, desde que nós nos conhecemos, nós somos almas gêmeas. Nosso amor, ele é de outras vidas. Como pai, ele é muito carinhoso, muito amoroso. E ele, sim, visa fazer o melhor para Luca e para nossa família. Como profissional, as pacientes não me deixam mentir. O tanto que ele é humilde, dedicado, atencioso. Fora que ele tem as mãos para cirurgia plástica. Ele é um artista, ele nasceu com esse dom. Então, o que eu tenho para falar, né, resumindo, de André, é que ele é incrível, que ele é o amor da nossa vida. Meu bem, nós te amamos muito. Samuel, muito obrigada novamente pela oportunidade, muito sucesso para você nesse novo quadro tão bonito que você colocou no seu programa. Um abraço. Muito bem, muito obrigado mais uma vez a toda a equipe de produção da TV Candidez, ao Flaviano Cunha, a Karina Silva, que sempre cuida de toda, não só a produção comercial, mas a produção também. E a Daniele falou ali de humildade, o seu irmão também falou de humildade, e ela falou de iluminado. Nós tivemos, evidentemente, que eu acho que esse foi o que mexeu mais com você, por uma figura muito especial, que é o seu filho Luca. E como é que você recebe essa homenagem da Daniele? E já emendo para você, como é que foi a chegada do Luca na sua vida? Eu só tenho a agradecer, e a gente mexe com a gente mesmo. Foi inesperada esse quadro aí, essa questão. O Luca, ele veio para poder mudar a nossa vida, né? A gente tinha alguns objetivos e ele veio para poder ampliar a nossa visão de mundo. É um presente de Deus aí que a gente ganhou. Que legal, que bacana. Olha só, eu vou chamar o próximo intervalo, né? O André vai se recompor, ele está bastante aqui emocionado, evidentemente, com esses depoimentos.
Nós já temos mais perguntas, você pode continuar mandando ao vivo. Nosso WhatsApp está ativo nesse dia 11 de maio. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo na sequência do programa de hoje. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro, Divinópolis. Há 120 anos, a família Gerdau plantou a raiz de um sonho. Uma fábrica de pregos que virou uma das principais produtoras de aço do mundo. Enquanto crescíamos, fomos nos entrelaçando com a vida das pessoas. Hoje, reafirmamos nosso compromisso com o futuro, atuando em questões urgentes como habitação e sustentabilidade. Porque tão importante quanto o que colhemos são as sementes que deixamos para o amanhã. Gerdau 120 anos. O futuro se molda. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Chega de fila. Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira, falando para você que a Megscan tem ressonância magnética de qualidade. Num dado momento da vida, você vai poder precisar de uma ressonância magnética. E você vai lembrar do nome que mais te inspira confiança, que é a Megscan. Vale ressaltar que a Megscan tem horário estendido, de segunda a sexta até às 10 da noite e no sábado até 1 da tarde. Megscan. Um grande abraço para o Thiago no 3212-7414. Na semana passada eu falei aqui que na próxima terça-feira nós estaríamos recebendo o médico Juliano Queiroz, ele que é médico psiquiatra. Isto não será possível. O médico Juliano Queiroz, ele teve que ser internado, né? Ele, aliás, declarou isso até nas suas redes sociais. Ele contraiu a Covid-19, passou por um momento um pouco crítico do seu tratamento, ele teve que ser entubado, já está extubado, ou seja, já não está mais entubado, parece que ainda está na enfermaria do Hospital São João de Deus. O meu abraço ao doutor Juliano Queiroz, na torcida, não só nossa, mas como de todos os profissionais. Eu conversei com alguns médicos também hoje, todos na torcida para que ele volte rapidamente. Muito obrigado aí ao Túlio. Quem deve estar conosco na próxima terça-feira é o pediatra Nosor Galvão, que está sintonizado agora na TV Candidez. Não sei se o Túlio aí tem uma dele, aí sim, doutor Nosor Galvão vai contar um pouco da experiência da pediatria.
Ele que é parceiro aqui do Sistema MPA de Comunicação. Um abraço a ele. Muito obrigado, Túlio. Doutor Nelson Galvão me mandou agora há pouco uma mensagem te parabenizando aqui também pela entrevista, viu, meu caro André? Doutor André Moraes. Muito obrigado, Nosor. Nós temos aqui várias perguntas, você pode participar conosco. Qual que é a diferença de mastopexia e mamoplastia redutora? A mastopexia é a elevação das mamas. A mamoplastia redutora é a redução das mamas, porém nessa mesma cirurgia você acaba fazendo uma mastopexia. Então, a mastopexia ela está dentro da mamoplastia, porém o contrário da mamoplastia redutora, porém o contrário não acontece. Então, a mastopexia ela pode ser feita com ou sem o uso de prótese de silicone. É o ato de elevar as mamas. A gente classifica a queda das mamas quanto ao grau de pitose e após essa classificação é que a gente vai fazer a cirurgia de correção, que no caso seria a mastopexia. Muito bem. Olha aqui mais uma pergunta de uma telespectadora que não quis se identificar. Não tem problema, o importante é que você possa participar conosco. Posso colocar prótese de mama para elevar a mama sem aumentar muito o tamanho da mama? Não sei se deu para você compreender aí a pergunta, doutor André. Sim, é possível. Às vezes a paciente, ela tem a sensação que a mama caiu, porém ela gostaria de preencher um pouco mais essa mama. É muito comum nas pacientes que já tiveram filhos e às vezes tinha a mama não muito grande, que há um esvaziamento, principalmente do polo superior da mama. Então, esse esvaziamento leva a um quadro que a gente chama de pseudopitose, que é a falsa pitose, a falsa queda da mama, que nada mais é do que o esvaziamento da mama. Quando a gente coloca a prótese, a gente devolve esse volume que a paciente perdeu, porém, ela não tem a sensação que aumentou muito a mama, porque você está, na realidade, devolvendo o volume que ela perdeu depois de um período de gestação. É claro que vai depender do tipo de prótese a ser utilizada, do volume a ser utilizado, mas seria ali devolver o volume que ela perdeu após um período de gestação e amamentação. Tá, agora há pouco você falava da questão dos materiais das próteses que não são todas iguais, e se você já deixou claro. Quando você fala que realmente não são iguais, é porque você tem qualidade A e qualidade B, e aí cabe ao profissional orientar essa paciente no que relação a esse material. Como é que funciona isso? Sim, em relação a marcas, a gente tem várias marcas no mercado. A gente deve utilizar aquela marca que a gente já tem mais estudos, e não a marca que seja mais barata. Às vezes a marca mais barata, você não tem uma experiência com aquela marca, então você não sabe como é o processo desde a esterilização da prótese lá na fábrica até o momento que ela chega em você. Em relação à escolha da prótese, isso vai de acordo com a experiência do cirurgião com aquele tipo de prótese e com a anatomia da paciente. Então, por exemplo, tem casos que o cirurgião ele vai optar por uma prótese que tem uma cobertura de poliuretano, tem casos que ele vai querer uma prótese mais lisa. Então, caso a caso, ele vai, de acordo com a sua experiência, de acordo com a avaliação da mama da paciente, escolher a melhor opção para aquele caso. Eu estou recebendo aqui uma outra mensagem, e eu não sei se está um pouco fora do nosso tema, mas eu acho pertinente, com muito respeito aqui aos telespectadores, eu sempre gosto de fazer todas as perguntas. Vamos ver como é que o médico, o cirurgião plástico, doutor André Moraes, pode dar aqui um norte. Boa noite, Samuel, parabéns pelo programa, estou sempre assistindo. Aqui é o Antônio, sou do bairro Cidade Jardim. Pergunte ao doutor André sobre a cirurgia de nódulo mamário. Eu gostaria de saber quais são os riscos. Olha só o que eles dizem, é para minha filha, que tem 24 anos. Antônio, muito obrigado pela sua mensagem. Eu acho que o André captou bem aqui a sua pergunta. Cirurgia, nódulo mamário, ele pergunta quais são os riscos. Como é que você pode orientar aqui o Antônio? A primeira coisa é que a gente tem que deixar bem claro que nem todo nódulo mamário, ele precisa ser retirado. Não é porque o paciente fez um exame de imagem, no caso um ultrassom, uma mamografia, uma ressonância, que identificou um nódulo, um cisto mamário, que esse nódulo ou cisto precisa ser retirado. O exame ele vai classificar, existe uma classificação própria
E de acordo com essa classificação, o médico mastologista vai avaliar a necessidade ou não de retirada desse nódulo. Aí, qual que é a necessidade? Seja ela por tamanho, seja ela pelo risco de malignidade. Então, não é o fato de ter um nódulo que ele obrigatoriamente ele precisa ser retirado, mas ele deve ser acompanhado. Muito bem. Você pode falar para a gente o que é o sutiã interno? O que vem a ser isso? Sutiã interno é uma modificação na técnica de mamoplastia de aumento, em que o seu objetivo na cirurgia é dar mais sustentação para a prótese. Então, durante a cirurgia, você vai utilizar técnicas que vão sustentar melhor essa prótese. Só para deixar bem claro, essa técnica não vai impedir essa mama de cair com o tempo, porém, ela vai ajudar a prevenir o deslocamento dessa prótese. Então, é uma técnica que vem sido utilizada hoje, não é em todos os casos, mas que tem como objetivo evitar aí a migração dessa prótese. Legal, bacana. Olá, Samuel, muito boa noite. Eu, como fisioterapeuta que trabalha na reabilitação de pós-cirúrgico, tenho muita admiração pelo profissional e pela pessoa do Dr. André Moraes. Gostaria de emitir que você falasse dos meus parabéns a ele pela entrevista e também pelo seu trabalho. Ela coloca aqui, profissional diferenciado. Quem está te mandando um abraço é a Miriam Marques. Obrigado, Olha Miriam. que bacana, que legal. Um abraço para você. Estou vendo aqui que algumas telespectadoras não querem se identificar, não tem problema. Olá, Samuel, boa noite. Pergunte ao doutor André se a paciente pode interferir na escolha do tamanho das próteses. Como que funciona isso? Quem define? É paciente ou é o médico? Pergunta aqui uma telespectadora. Na minha concepção, a escolha ela deve ser conjunta. A paciente vai falar para o cirurgião as expectativas, ele vai avaliar o caso dela, vai avaliar a anatomia e os dois juntos vão definir a melhor opção de prótese, seja de tamanho, seja de formato. Inclusive, a gente vai indicar se essa prótese deve ser colocada atrás do músculo, deve ser colocada na frente do músculo. A gente tem várias opções de técnicas, mas o ideal é que a gente mostre as vantagens e desvantagens e juntos que a gente possa definir qual a melhor opção para aquele caso. Por isso é necessária a consulta individualizada, porque nem sempre o que traz um bom resultado para uma pessoa trará um bom resultado para outra. Até porque também as próteses, elas mudam também conforme a marca. Então, às vezes, 300 ml, por exemplo, de uma marca, não dá o mesmo resultado de 300 ml de outra marca, uma pequena diferença. Então, é tratamento individualizado. Legal. Eu estou recebendo aqui duas perguntas que são muito parecidas. As perguntas giram em torno de amamentação após a colocação de silicone. Pede para você comentar sobre isso, se isso é possível ou não. Em relação ao fato de ter silicone, isso não impede a paciente de amamentar. Porém, se a cirurgia for feita, uma cirurgia em que corta muitos ductos mamários, há necessidade de mobilização dessa areola, então isso aí pode interferir na amamentação. Uma cirurgia de mamoplastia redutora, por exemplo, tem uma maior chance de atrapalhar a amamentação do que uma cirurgia de simples inclusão de prótese de mama. Uma cirurgia de mastopexia com prótese, ela pode atrapalhar mais do que a só inclusão de prótese de mama. Então, o fato de colocar a prótese não é o que vai definir se vai atrapalhar ou não. Na maioria das vezes, quando se coloca prótese, não interfere em nada na amamentação. Pergunta agora de São Gonçalo do Pará. Neide, obrigado a todos. Um abraço a todos de São Gonçalo do Pará. Ela pede para você comentar sobre o tempo de internação e sobre a questão da recuperação no caso da mamoplastia de aumento, que é a questão da colocação da prótese. Um abraço a Neide, todos de São Gonçalo. Tem alguma paciente lá de São Gonçalo do Pará também? Tem várias pacientes de São Gonçalo. Que legal, que bacana. Em relação ao tempo de internação, isso varia caso a caso, mas
Na maioria das vezes é uma cirurgia, a mamoplastia de aumento é uma cirurgia que a gente consegue dar alta na paciente no mesmo dia da cirurgia. Então ela opera de manhã, final da tarde ela já está apta para poder ir embora. Claro que a gente vai avaliar como é que a paciente está passando e avaliar a necessidade de mantê-la ou não, mas na maioria dos casos a gente consegue dar alta no mesmo dia. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite também ao doutor André. Gostaria de saber quais são as causas de necrose de auréola. Obrigado, é a Cláudia do bairro Santos Dumont. Um abraço a todos aí do bairro Santos Dumont. A necrose de areola é uma complicação de uma cirurgia, na maioria das vezes uma mamoplastia. Mas, por exemplo, a paciente que faz mastectomia, que retirou a mama por câncer, pode também ter uma necrose de areola. Não dá para ter uma causa definida. Existem alguns fatores de riscos que podem aumentar a chance de haver a necrose de areola, que a necrose de areola é a perda do bico do peito. Por algum motivo, a areola ela não consegue ser irrigada e ela acaba morrendo. Alguns fatores de risco incluem idade, tamanho da mama, quanto maior a mama, maior a chance. Grau de pitose, quanto mais caída, maior a chance, porque você vai precisar mobilizar muito essa areola. Alguns fatores inerentes ao paciente, alguns problemas como anemia falciforme, que pode prejudicar ali a irrigação. O tabagismo é um fator importante que pode levar à necrose de areola. Então a gente não consegue identificar uma causa definida, porém a gente consegue identificar alguns fatores de risco. Muito bem, estou te recebendo aqui mais uma mensagem agora. Sabe onde é que você está sendo assistido agora? Sim. No norte de Minas, em Montes Claros. O Gabriel Mangabeira está te mandando aqui um grande abraço. Parabéns ao doutor André. Excelência no trabalho, humano, extremamente ético no cuidado com os pacientes. Admiro muito ele. Gabriel Mangabeira está mandando aqui um grande abraço para você e está te parabenizando. Essa é a grande vantagem também da TV Candidez. Além de ser um programa ao vivo, nós falamos praticamente para o mundo através do nosso site, que é o www.tvcandidez.com. E isso é bastante importante. Estou recebendo aqui mais mensagens. Já vou ler todas as mensagens, eu prometo, porque nós vamos direto até às 10 da noite. Como é que tem sido a sua participação como cirurgião plástico nesse tempo de pandemia? Nós estamos completando agora 1 ano e 2 meses de pandemia, porque muita gente fica assustada. Eu não quero operar, não quero fazer cirurgia. É claro que toda cirurgia, mesmo antes da pandemia, ela é cercada de muito cuidado. Mas como é que tem sido agora, nesse tempo de pandemia, de muito medo, de muito cuidado? Eu digo com relação aos cuidados da nossa área cirúrgica. O que acontece? Quando surgiu a pandemia, a gente que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a gente recebe algumas recomendações. E no início da pandemia, a recomendação foi a gente suspender os procedimentos cirúrgicos. Depois que foi passando a pandemia, a gente foi obedecendo alguns protocolos, que por exemplo, as pacientes que desejam operar, a gente faz um teste para coronavírus, o mais próximo possível ali da cirurgia. Então essa paciente faz esse teste antes para ter certeza que a gente não está operando uma paciente que às vezes está com coronavírus, porém não está apresentando sintoma. E a gente pede que, principalmente nos 14 dias que se sucedem à cirurgia, que a paciente reforce ainda mais as medidas preventivas ao coronavírus. Enquanto a gente não tem a população toda vacinada, é uma medida que a gente vai precisar estar tomando para poder operar com maior segurança possível. A chance da paciente pegar coronavírus dentro do hospital, eu costumo falar que é baixa, porque o hospital, todos os hospitais de Divinópolis hoje dividiram em setores. Então os pacientes de Covid, eles estão em alas específicas para Covid. Então isso deu bastante segurança para a gente. Então a gente tem feito dessa forma, e é importante esses 14 dias do pós-operatório, porque é o período em que a paciente ainda está recuperando da cirurgia, o processo inflamatório da cirurgia está começando a diminuir ao longo desses 14 dias, então é extremamente importante que elas mantenham seus cuidados. Você opera no São Judas, aqui em Divinópolis? Eu opero em vários hospitais. Olha, que em bacana. Divinópolis. Praticamente todos os hospitais a gente tem operado.
Que legal. Esses cuidados com relação à pandemia, também eu já ouvi de outros profissionais, porque deixa um pouco mais tranquilo a paciente, que é mais no caso da cirurgia plástica, né, que é o carro-chefe, com relação a procurar nesse momento, principalmente agora que é um tempo mais de inverno, onde acredito eu que o desejo da mulher deve crescer mais nesse tempo de frio. Sim, existe um aumento da demanda na cirurgia plástica no inverno, principalmente por causa do período de recuperação. A paciente ela vai fazer uma cirurgia que precisa às vezes usar muita malha pós-cirúrgica, então o calor às vezes incomoda, além do desconforto que é todo pós-operatório. Eu costumo brincar que não existe nenhum pós-operatório que seja legal, né? Todo pós-operatório ele é chato. Porém, no inverno, tira o fator calor ali, que pode estar incomodando um pouco a mais. Olha só a pergunta da Flávia do bairro Planalto. Planalto é um bairro que sempre participa conosco aqui ao vivo, não só do programa Amostra Grátis da Saúde, mas como também aí de todos os programas aqui da casa. Samuel pergunta ao doutor André se quando a paciente decidir fazer a cirurgia para levantar a mama, se o resultado pode ficar parecido com uma prótese. E por quanto tempo essa mama irá se manter no lugar? Muito obrigado e parabéns pelo programa. Ô Flávia, obrigado e pela sua pergunta. André, a gente está recebendo aqui muitas mensagens, vamos ver se a gente consegue atender todo mundo. Flávia, é possível ficar parecido com uma prótese, mas isso vai depender de como é a mama da paciente. Se é uma mama que ela tem mais glândula do que gordura, se é uma pele mais firme, então, a idade da paciente, então isso aí tudo vai interferir. Agora, o tempo que essa mama vai levar para cair, essa resposta ninguém tem. Essa aí varia muito caso a caso e toda mama com o tempo vai continuar caindo. Umas mais rápidos, outras menos, mas vão continuar caindo, não tem jeito. Bacana. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria de mandar um grande abraço para o meu genro, o doutor André, dizer que ele merece todo o carinho e respeito pelo grande profissional que é. Ângela e Emanuele, cunhada de Montes Claros. A nossa audiência está grande em Montes Claros hoje, hein? Que legal, que bacana. Obrigado. Olá, Samuel, boa noite. Sou a Jaqueline do Manuel Valinhas. Não sei se você está lembrando da Jaqueline do Manuel Valinhas, mas primeiramente gostaria de parabenizar o doutor André pelo excelente profissionalismo. Admiro muito ele. Estou ansiosa pela minha consulta. A partir de que idade eu posso colocar a prótese? Eu não sei se você está lembrado da Jaqueline, é a primeira consulta dela, está te mandando aqui um grande abraço e parabenizando e fazendo ao mesmo tempo uma pergunta. Tá bom, obrigado, que é bastante Jaqueline. interessante, a partir de que idade? A prótese de mama, a gente indica a partir do momento que a paciente teve a menstruação, a gente espera mais ou menos uma média de 2 anos para poder indicar a cirurgia. Isso coincide com a maioria dos casos na faixa dos 15 anos. Porque não basta também a mama não estar crescendo mais. Então, a primeira coisa é a mama não estar crescendo mais. Porém, a paciente também tem que ter uma certa maturidade aí psicológica para poder submeter-se à cirurgia. Na maioria dos casos, isso gira em torno dos 15 anos. Muito bem, estou recebendo aqui mais perguntas. Olá, Samuel, boa noite. Jussara Mendes de Nova Serrana. Se eu fizer a cirurgia para a retirada de implante mamário, é possível reconstruir minha mama de forma que não fique flácida? Muito obrigado aí a Jussara Mendes. Deu para captar a pergunta dela de Nova Serrana? Sim, Jussara, vai depender do quanto de tecido mamário você tem, como que está a sua pele, para a gente poder saber se sua mama irá ficar uma mama muito flácida, se irá ficar uma mama pouco flácida. O silicone, a principal função dele é ou dar forma ou dar volume. Então, se a paciente tiver algum tecido, seja um tecido mais glandular, que possa ser substituído aí no lugar do silicone, pode ser que ela tenha um resultado mais firme. Olá, Samuel, boa noite. Fazer a cirurgia de mastectomia e logo em seguida colocar as próteses de silicone, pode ocorrer risco de alguma rejeição das próteses? Sim. É uma pergunta complexa ou deu para entender aqui? Não, deu sim. A mastectomia ela é a retirada das mamas. A cirurgia de reconstrução ela pode ser feita no mesmo tempo da cirurgia ou pode ser feita depois da cirurgia. A cirurgia de reconstrução de mama, dentre as cirurgias das mamas, é a que tem um maior índice de rejeição às próteses. Por quê? Porque aquele tecido ali, ele é um tecido que ainda pode sofrer radioterapia, ali tem pouco tecido para proteger a prótese, então a chance de uma rejeição ao silicone, ela é
um pouco maior em relação às cirurgias estéticas da mama. Muito bem. Olha só a pergunta aqui de uma telespectadora. Ela diz que pretende fazer uma cirurgia de mamoplastia de aumento, colocação de prótese. Sim. Ela fica insegura com relação à cirurgia, à cicatriz que a cirurgia pode proporcionar. Já viu de algumas colegas e que gostou. Como ter essa certeza, essa garantia que não vai ter uma cicatriz? Olha que pergunta interessante. Obrigado a você que mandou a pergunta, mesmo não se identificando. O importante é que você participe conosco. Primeiro, o processo de cicatrização ele é individual. Varia de paciente para paciente. Em relação à cicatriz, a extensão da cicatriz, o tamanho da cicatriz, vai depender do tamanho que é aquela mama. Se ela for uma cirurgia de mamoplastia de aumento, são cicatrizes pequenas, cicatrizes que ficam camufladas. Pode ficar no sulco inframamário, pode ficar ali ao redor da areola ou pode ficar na axila. São cicatrizes menores. Já as mastopexias, as mamoplastias redutoras, obrigatoriamente vão ser cicatrizes mais extensas. Agora, a qualidade dessa cicatriz vai depender, além da técnica cirúrgica, da paciente. Se é uma paciente que já tem uma cicatriz queloide, por exemplo, a chance dela desenvolver cicatrização ruim, mesmo a gente utilizando técnicas apuradas, dispositivos como colas cirúrgicas, ela pode desenvolver aí uma cicatrização ruim. Tem que avaliar o caso. Você está aqui no Costa Rangel. Se o Túlio puder colocar para a gente, caso tenha esse crédito, viu, Túlio? Fique à vontade, meu amigo. Nós já estamos caminhando para o final do programa. Você está aqui no Costa Rangel, na sala 1316. O telefone é o 3016 1718. No Instagram, André Moraes Plástica. Estou vendo lá que você já está com quase 6 mil seguidores, vai crescer mais ainda. Mas esse endereço, daqui a alguns meses, está lá, né, no Costa Rangel, sala 1316, com o telefone 3016 1718. Mas você vai para um novo espaço, proporcionando um maior conforto, inclusive, para as pacientes. Sim, dentro de alguns meses a gente pretende já estar mudando, a gente agora vai estar num espaço maior, uma sala de espera maior. Na nossa clínica vão ter, além do consultório, mais 2 salas de curativos e pequenos procedimentos para a gente poder receber aí as pacientes com maior conforto. A clínica deve, dentro de alguns 4 a 5 meses, a gente acredita que a gente já deve estar mudando para lá. Vai ser aqui na mesma rua do Costa Rangel. Como é que é o nome do prédio? É no edifício Empire Center. Isso, é o mais novo, que está sendo finalizado? Exatamente, é um edifício que está sendo finalizado agora e a gente acredita que nesse intervalo de 4 a 5 meses a gente já deve estar mudando para lá. Que legal. Pelo que eu vi um projeto, vai ter até um estacionamento rotativo também? Sim, vai ter estacionamento rotativo dentro do próprio prédio, então isso vai dar mais conforto, principalmente para as pacientes que já foram submetidas à cirurgia. Então, o carro para, a paciente já desce de frente ao elevador e logo em seguida ela já vai estar chegando lá na nossa sala. Que legal. Boa noite, Samuel. Mande um grande abraço para o doutor André, grande profissional da área de cirurgia plástica, doutor Manuel Patrocínio, da cidade de Montes Claros. Está te mandando um grande abraço, está te acompanhando lá em Montes Claros hoje. Montes Claros, essa minha audiência está boa. O doutor André é profissional, exemplo de humildade, competência. Seus cunhados, em Adriele e Vinícius, Cerro, Minas Gerais. Todos acompanhando aí pelo www.tvcandidez.com. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. O Túlio já está me avisando aqui no ponto que nós já não temos muito tempo. Como é que você resume essa nossa entrevista de hoje em 1 minutinho? Como é que você, nessa questão dos temas de hoje, da mamoplastia de aumento e redutora? A mamoplastia as mamoplastias em si são cirurgias amplas. A gente não consegue, às vezes, falar de todas. Existem muitas peculiaridades, mas é uma cirurgia que está sempre avançando. Então, a gente tem sempre conseguido trazer melhores resultados para as nossas pacientes. A gente tem alguns dispositivos que vão ajudar aí na cicatrização. A gente utiliza fios com qualidades cada vez melhores, colas cirúrgicas. Então, tudo isso aí tem ajudado a gente a trazer resultados cada vez melhores.
E você pode adiantar para a gente qual que vai ser o tema da nossa entrevista de junho? O que a gente vai abordar ou a gente deixa um pouquinho no suspense e anuncio mais para frente? Vamos deixar mais no suspense e mais para frente a gente anuncia. Doutor André, muito obrigado por essa entrevista. Eu já te entrevistei aqui em outras oportunidades, mas eu percebi que essa foi uma entrevista especial. A gente humanizou um pouco mais a sua presença aqui. A gente vê o seu comportamento nas redes sociais, que também é um pouco disso, né? Você sempre coloca alguma coisa do seu dia a dia, com a sua família. E eu acho que o público que nos acompanhou hoje também gostou muito de ver esse depoimento dos pais, dos seus familiares em si, mas mais especificamente da sua mulher, a Daniele, né? E do seu garotinho Luca, que vai ficar eternizado. E uma vez que essa entrevista vai estar disponível no nosso canal do YouTube, eu disse eternizada, né? Para sempre. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela confiança aqui com o programa Amostra Grátis. Eu que agradeço, Samuel, e obrigado a todos. Espero que em junho aí todos possam estar acompanhando a gente também. Obrigado, doutor André. Eu lembro sempre que essa entrevista você vai ter a reprise no sábado, a partir de 1h da tarde, no nosso canal no YouTube. Você também vai acompanhar. Para você, uma boa noite. Boa noite, André. Obrigado. A gente volta na próxima terça. Até lá, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.